Boa tarde, pessoal. Hoje é 17 de abril de 2025, 17h38. Um dia muito especial, muito ritual. Estamos aqui no Encontro de Estudos Humanistas Online 2025, a nossa sexta versão. Desde a pandemia a gente faz esse encontro de estudos extensionista, né, da Unifesp, né? A gente tem pessoas do Brasil inteiro que estão participando. Eu sou o professor Fernando Silveira, professor de Psicologia Humanista da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, estou aqui em Santos, tá? E é um privilégio estar aqui com vocês, né? Só frisando uma coisa, sempre para iniciar, gente, esse projeto é um encontro, tá? É um encontro para a gente debater livros e temas que a gente tem interesse e que, a princípio, a gente nunca parou para se deter, né? Eu, por exemplo, eu sou professor de Psicologia Humanista, sou especialista em Foucault, em Merleau-Ponty, conheço, até fiz um curso há um tempo atrás de Hannah Arendt, mas eu nunca li Hannah Arendt, tá? Então, assim, imagino que talvez algumas pessoas tenham conhecimento, umas mais, outras menos, mas a perspectiva é justamente do encontro, tá? E é isso que é o fascínio da gente aprender junto, né? A gente crescer junto e a gente compartilhar a ideia, tá? E, então, assim, estamos numa relação democrática horizontal. Tá? Aqui não é aula, aqui não é seminário, não é conferência, a gente vai elaborar esse conhecimento junto. Tá? E aí, qual a perspectiva do trabalho? Né? A gente tem sempre a perspectiva de uma pessoa facilitadora do trabalho, que ela vai ser responsável pela condução inicial, tá? E depois a gente vai abrir para um debate, né? Eu vou começar a condução inicial, e aliás, assim, eu vou até começar essa condução inicial, eu vou pedir para pode ser, acho que é o Guilherme, né, que sabe uh, a planilha, né, a planilha do cronograma, tá? A planilha do cronograma, o cronograma, né, para vocês já irem olhando, tá? Eu posso até projetar também para o pessoal dar uma olhada, né? Acho que é bom, né, para o pessoal, para a gente pensar junto, até para a gente ter uma noção de panorama. Eu vou projetar, fica melhor assim. Vou projetar a tela inteira. Eu separei aqui já. Está aqui. Ah, não, cronograma quinto termo. Cadê? É esse daqui. Vocês estão vendo, pessoal? Tem alguém entrando, eu vou ter que autorizar a entrada. Peraí. Cadê a entrada da pessoa? Tir. Vocês estão. Então, de vez em quando, eu vou entrar e sair para mostrar. Esse é o cronograma dos nossos 28 encontros, tá, gente? A gente vai até dezembro, tá? Vocês estão vendo? Alguém fala aí que eu não estou vendo vocês. Sim, estamos vendo, sim. Então, assim, o nosso projeto é um projeto coletivo, a gente cresce junto, a gente aprende junto um livro que é desafiante, um livro que é reflexivo, que é, no caso, As Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt. Nós fizemos uma divisão inicial para facilitar a vida do nosso coletivo. A gente, inclusive, eu vou pegar... A gente fez uma divisão por capítulos que dá em torno de 20 páginas, tá? E 20 páginas é bom situar, eu já digo para vocês, que embora seja um texto político-filosófico, a leitura da Hannah Arendt é muito fluente. A gente, por exemplo, a gente já fez grupo de estudos do Heidegger, de Ser e Tempo, que é uma linguagem muito mais complexa, né? Então, essas 20 páginas vocês vão ver que é muito fácil de ler. O que aconteceu é que houve um atraso da liberação na Câmara de Extensão e eu vou ficar com 40 páginas hoje, gente. Então, assim, eu fui premiado, a gente teve que remanejar umas 2 semanas, a gente distribuiu entre eu, o Guilherme e a Yara, que fazem parte do grupo, né? Foi até bom o pessoal se apresentar, inclusive os estagiários monitores, mas a gente já tem, assim, generosamente, antecipadamente, preenchido as 3 semanas, até 8 de maio. E aqui, a partir da quarta, a gente precisa preencher, tá, gente? A gente vai ter 28 encontros. Hoje nós estamos em 30. Se cada um fizer um, mais as outras pessoas que vierem. A gente teve
A gente sempre tem muita inscrição, tá, gente? A gente teve 81 inscritos, mas na prática aparece na faixa dos 30, 40, tá? É mais ou menos assim mesmo, tá? E torço para que todos tenham entusiasmo e o fôlego para a gente chegar até dezembro, tá? Mas vejam, a gente dividiu o livro o livro que tem 4 partes, isso é bom a gente dar uma situada. Tem a primeira parte, que é antissemitismo, propriamente dito, né? E aí a gente vai trabalhar esse tema na parte 1. Ponto de vista prático, aqui estão os capítulos divididos. Em junho, a gente começa a parte 2 sobre imperialismo. Tá? Vejam que são em torno de 20 páginas cada divisão. Temos a parte de raça e burocracia, lá pelo mês de julho. E depois imperialismo continental, movimento de unificação, a partir de setembro. Tá? E entramos na parte do totalitarismo. Acho que eu confundi aqui. Eu confundi os números, perdão, gente. Parte 2, imperialismo, em junho. Tem que apertar para alguém entrar. Peraí. Giovana está entrando. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Parte 2, imperialismo, em junho. Né? E o pessoal está entrando. Repara não, gente. Somos um grupo. O pessoal está entrando. Isso é bom sinal. O pessoal está animado. Então, a gente tem o antissemitismo no começo, parte 2, imperialismo em junho, com vários subtítulos. Parte 3, totalitarismo em outubro, com vários subtítulos. Legal, Isa. Isa já tá preenchendo, gente. Entendeu? Esse é o espírito mesmo. Vou deixar o link aí nas notas. E a parte 4, ideologia e terror em dezembro. Tá? Repito, ideologia e terror. São 4 partes dos nossos estudos. Ideologia e terror, totalitarismo, imperialismo e o antissemitismo. Né? Que começa hoje, primeira parte começa hoje, vai até 5 de junho. Praticamente o primeiro semestre. Né? Então, vou deixar aqui o link para vocês democrática, generosa e solidariamente, viverem a experiência de se compartilharem, né? Eu estou com dificuldade de achar. Guilherme, coloca aí para a gente o cronograma, que eu estou fazendo transcrição e a tela das notas sumiu um pouquinho daqui. Você passa aí para o pessoal nas notas e no WhatsApp, por favor? Para eu projetar ou para passar o link? Passar o link. O link eu já passei. Tá. Então tá, gente, por gentileza, se cada um fizer 20 páginas, enquanto eu fizer a minha explanação, vocês dão uma olhada nos temas, escolham um tema que seja interessante para vocês, dentro de todo esse horizonte das origens do totalitarismo, e vamos viver essa jornada juntos, né? A expectativa é que a gente fique até às 18h50, né? Hoje é um dia especial que eu vou tentar sintetizar 40 páginas. Eu tô com bônus aí duplo. Normalmente serão 20 e eu vou sistematizar 40, né? É sempre assim, facilitação, gente. Quem vai facilitar não precisa saber tudo, não. É só fazer uma leitura, jogar a ideia, a gente parte do pressuposto que as pessoas fizeram a leitura também. Então, aí a gente vai compondo junto, né? Um facilita e depois a gente debate, né? De preferência, todo mundo lê em casa. Claro que às vezes tem uma semana que vai estar um pouco mais ocupado, etc. Mas é recomendável, obviamente, que todo mundo leia e um facilite por dia, tá? Começa comigo hoje, depois tem o Guilherme, depois tem a Yara, e já temos algumas pessoas preenchendo o Google Drive, o Google Docs com suas participações, tá? Então, vamos começando, gente. A gente vai começar do prefácio, essa edição do livro, tá? Para quem
está online ou offline, porque depois a gente vai deixar no YouTube lançado no mundo, por favor, alguém coloca o link do YouTube, que já tem 120 vídeos lá. Tem o link do YouTube no cronograma. No cronograma. Obrigado, Guilherme. Que aí, assim, tem 5 anos lá, já de vídeos lá. Tem estudos do Ser e Tempo, do Vigiar e Punir, do Tornar-se Pessoa, do Texto Junk, do Paul Preciado, várias palestras que começaram na pandemia. Divirtam-se, aproveitem o feriado para fazer um passeio filosófico no YouTube lançado no mundo. O livro que a gente vai estudar é Origens do Totalitarismo, da Companhia de Bolso. A minha versão, que necessariamente não é obrigatoriamente que seja igual, né? Mas a minha versão é de 2019, a 11ª reimpressão. Tá? Mas eu acho que é tudo meio parecido. Tá? Então, repetindo, Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt, subtítulo Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo, da Companhia de Bolso. Tá? A gente é um coletivo aqui, a gente está com umas 35, 40 pessoas aqui. Com o tempo, a gente vai, nos debates, a gente vai se conhecendo, tá? Que, como o momento online é muito concentrado, né? A gente precisa, e hoje a gente tem 40 páginas, vamos viver essa experiência, aos poucos a gente vai se apresentando, tá bom? Vamos ter até dezembro para a gente fazer a nossa comunidade. Tá? Tem pessoas que já participaram de outros encontros, tem gente nova, gente do Brasil inteiro, de todas as profissões, todas as miríades, todos os afetos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês o meu olhar. Eu estou abrindo a tela no meu Word, tá, gente? Vocês querem que eu posso projetar meu Word, mas eu não vou ver a carinha de vocês, tá? Vocês querem ver as minhas anotações? Alguém quer? Você acha interessante? Vai confundir. É melhor só Pode ficar... continuar, Fernando. Oi? Pode continuar mesmo. Pode continuar, né? Bom, gente, vamos começar do prefácio, tá? A gente tem que primeiro situar preliminarmente que a Hannah Arendt viveu na metade, né, no miolo do século XX, né? Ela viveu todo esse processo de formação filosófica, como ex-aluna do Heidegger, né? Inclusive foi amante dele, né? E como judia, ela viveu toda a dramaticidade, a tragédia, né? A experiência trágica, né? da questão do antissemitismo e do genocídio como experiência que até aquele momento foi considerada a única na humanidade, até pelas palavras da Hannah Arendt, né? Então a gente vai viver essa jornada com ela, de uma filósofa que faz a história do presente, né? E o prefácio, para quem quiser ir acompanhando, a gente vai falando, vou relevar alguns tópicos, né? Mas tem uma certa continuidade do texto, tá? O que a Hannah coloca é justamente que existe um grande horizonte tenso e trágico na Europa e no mundo, né? Diante das 2 guerras mundiais, e que isso de alguma forma vai criar a perspectiva sempre angustiante, né? De uma terceira guerra mundial, vai criar tensões que a gente depois pode até reconhecer da Guerra Fria, e de um certo deslocamento desse temor da terceira guerra que se irradia até hoje de formas transformadas, né? E ao mesmo tempo que com o processo de destruição e de todo o processo de intensificação do capitalismo, da colonização dos continentes, né? Dos jogos de dominação de certos continentes sobre outros, a gente vai ver como um dos problemas fulcrais também a questão dos refugiados, né? E que isso, de alguma forma, vai criar esse tipo de tensão histórica a partir desse ponto de ruptura civilizatório que foram as 2 grandes guerras, né? E que gera uma tensão entre a esperança e o temor de uma ruína final, de um fim de mundo mesmo, que isso se projeta, inclusive, no imaginário religioso de muitas pessoas, né? E ela mesmo se coloca como uma pessoa que tem um otimismo temerário ou um desespero. Otimismo temerário e desespero temerário ao mesmo tempo, que esse livro teria sido escrito dentro dessas 2 ambiguidades, né? De otimismo e de desespero, como uma forma dessa tensão entre o progresso civilizatório da humanidade, tecnológico,
bélico, estratégico, e, ao mesmo tempo, uma humanidade que não consegue lidar muito bem com todos esses avanços, e os quais, por sua vez, vão intensificar um processo de dissolução de certas tradições que regiam o mundo em outros períodos anteriores, em séculos anteriores, tanto do ponto de vista político e espiritual, criando novas formas de subjetividade, não é essa palavra que ela usa, né? Novas formas de relação com o mundo, novos modos de vida, novas formas de subjetivação, e que demandariam uma necessidade histórica justamente da gente analisar esses deslocamentos que fizeram com que certos jogos civilizatórios de dominação, de constituição de subjetividade é por minha conta, tá, gente? Vão, de alguma forma, se deslocar no transcurso dos últimos séculos, principalmente a partir da experiência genocida da Segunda Guerra Mundial, né? Por isso, um dos eixos-chave do trabalho é a questão judaica do antissemitismo, que vai, de alguma forma, catalisar toda essa experiência de horror da humanidade diante dessa tensão do homem se desenvolver tecnologicamente, mas, ao mesmo tempo, não dar conta de toda esses novos rearranjos, né? Rearranjos que vão desde há séculos atrás. A gente tinha o feudalismo, depois a gente teve as monarquias aristocráticas, depois a gente tem a Revolução Francesa, depois a gente vê a emergência dos Estados-nação. Alguém está entrando, eu tenho que abrir, peraí. A emergência dos Estados-nação. E nesse desenvolvimento, essa figura nômade, constantemente estigmatizada, que é a figura do judeu, vai, de alguma forma, catalisar toda uma série de experiências trágicas, né, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial com a construção de centros fabris de morte em massa, né, que isso, como experiência única da humanidade até então. Isso é a fala dela, né. Não sou historiador, mas o pressuposto dela é que o genocídio da Segunda Guerra, como morte seriada, né, como centros fabris de morte em massa, é uma experiência única na humanidade, tá? E que é isso justamente que vai acentuar e vai fazer emergir, vai tragicamente inventar essa experiência totalitária, né, da humanidade, né? Dentro dessa tensão de guerras, de destruição da humanidade, como talvez uma das formas mais concretas, ao mesmo tempo mais sublimadas e mais terríveis, que é o genocídio, né? Como se configurou. E como, ao redor da figura do judeu, que é um quarto dos estudos que a gente vai fazer durante o ano, se consegue siderar a imagem de surgimento de um mal absoluto ao redor da figura do judeu, e em contraponto à produção do mal absoluto do genocídio, né, da extinção em massa de uma determinada cultura, um determinado povo, né? Estou abrindo aqui, de vez em quando eu dou uma paradinha que eu vou abrir. Sejam todos, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Então, e grifando que não se trata apenas que o antissemitismo que é muito diferente do milenar ódio aos judeus. Esse é um dos pontos que a gente vai estudar ainda hoje, tá, gente? A coisa é o ódio milenar aos judeus, que existe desde o Império Romano. Outra é a constituição de uma cultura antissemita, né, que vai se constituindo dentro de uma rede de povos e de dizeres e de práticas, né? E que também não é só o imperialismo, a questão dos impérios atravessa a humanidade em várias civilizações, né, em vários períodos históricos, né? Mas, quer dizer, não é apenas a conquista, né? A questão também desse imperialismo que se estrutura a partir de um mundo mais tecnológico, de uma sociedade capitalista, e não é apenas a imposição da ditadura ao redor de uma figura dominante, mas é a constituição de estados totalitários, né? Então, são esses grifos, né? Não é ódio, é antissemitismo, não é conquista, é imperialismo, não é ditadura, é totalitarismo, né? Que é o que a gente justamente vai estudar. Esse prefácio está mostrando esses horizontes, né? Justamente num movimento onde, a pretexto da fragilidade, né, dos Estados-nação que emergiram, né, de toda a fragilidade civilizatória da humanidade, vai-se, às vezes, buscar numa imagem
adulterada de civilizações antigas que seriam superiores às outras, de raças superiores, culturas superiores e civilizações superiores, um movimento para garantir um futuro melhor a partir da constituição de um campo de genocídio e de criar bodes expiatórios, né? criar a proposta do totalitarismo, considerando que a Hannah Arendt foi uma das precursoras do nome totalitarismo, né? Então, esse livro é muito importante, eu acho, a gente estudar na contemporaneidade para a gente entender a nossa história do presente a partir das ameaças totalitárias que o mundo como um todo, e com destaque o nosso país, está vivendo, né? Sempre nesse jogo tenso entre democracia e totalitarismo, né? Um país colonialista e com a história peculiar do nosso país. Isso nos abre para a parte 1, que é o antissemitismo, né? Justamente assim, eu vou fazendo esse desenho, gente, é importante a gente fazer essa diferença. Hannah Arendt vai mostrar o que era um antissemitismo leigo, que era transmitido culturalmente a partir de uma série de superstições, né, de ideias vagas, de preconceitos religiosos, desde o Império Romano, e que vai ter uma alteração no século XIX sob a forma de antissemitismo. Uma coisa são as superstições, as estigmatizações, os preconceitos que atravessaram séculos e séculos, e outra, esse dispositivo, essa configuração do antissemitismo que acontece a partir do século XIX, que culmina na experiência trágica do Holocausto, né? Então, assim, é bom a gente frisar esses dois amplos panoramas, que justamente a Hannah vai fazer esse desenho sutil, né? Eu acho que o texto é muito sutil. É um texto de fácil leitura, eu acho, embora tenha um rigor histórico, mas filosoficamente ele é de fácil leitura, mas ele é muito sutil. Essa é a riqueza da partilha, da experiência que a Hannah Arendt nos permite, né? Então, assim, sempre existiu, né? Desde o fim do Império Romano, perseguições, expulsões, massacres de judeus, aliadas a superstições medievais, aliadas a preconceitos, né? Dentre os quais, né, alguns paradigmas são constituídos de que o povo judeu, que é um povo nômade, ele iria se irradiar pelo mundo, constituiria um tipo de sociedade secreta ao redor dele, com o intuito de destruir o mundo, né? Isso faz parte de uma mitologia ao mesmo tempo trágica, ao mesmo tempo bizarra, né, que se irradiou, né, durante séculos na constituição do imaginário das relações humanas, né? E como digo e repito, vai haver a constituição da configuração antissemita a partir do século XIX com o surgimento dos Estados-nação. É bom a gente fazer essas pontuações. Preconceitos, superstições durante séculos, perseguições, massacres e catástrofes, como ela diz, que eram povos que se estabeleciam sempre dentro da proteção de algum rei ou de algum monarca, desde que saíram de Jerusalém no ano 70, lá na Antiguidade, um povo nômade que conseguiu ao mesmo tempo manter uma cultura forte, mas que precisava, sempre dependente da proteção e da permissão de algum rei, de algum monarca, de algum líder, né, como uma forma de garantir que, pelo menos, os extermínios, as perseguições se diminuíssem, né? E que isso, de alguma forma, cria um espaço tenso, né, desse tipo de situação, né, como se estabelece e que se reforça durante milênios, né? E que, de alguma forma, vai constituir essa historicidade de fundo, né? Nas quais, ao mesmo tempo que havia a catástrofe, a expulsão, o massacre, era porque se justificava qualquer catástrofe, qualquer peste, qualquer guerra como produzida misteriosamente, ocultamente pelos judeus, né? Por isso esse fundo de superstição trágica, né, gente? Que é um estigma trágico, né? E a gente vai daqui a pouco falar um pouco sobre a questão da inocência, né? Como é que se estabelece um terror a partir da ideia de inocência. Mas já dá para delinear essa relação de pessoas inocentes, né? Isso, obviamente,
Tem um trecho aí que eu só estou dando spoiler, né? Tem um trecho que, ao mesmo tempo, ela questiona a imagem mítica de uma inocência total, falando de corresponsabilidade das pessoas do ponto de vista histórico, mas que um dos elementos do terror, por outro lado, é justamente se exercer sobre os inocentes de uma hora para outra, de uma maneira inadvertida. Né? Isso é muito forte na leitura dela. Né? O que vai acontecer? Tem um aspecto, porque o interessante da Hannah Arendt, ao mesmo tempo que ela mostra o fato histórico, e que ela mostra o terror, ela mostra a superstição, ela mostra também como, historicamente, o povo judeu introjetou, às vezes de uma maneira valorosa, às vezes de uma maneira inadvertida, né? Equivocada até, esses movimentos históricos de preconceito. Né? Tem um trecho aqui um pouco, deixa eu ver se eu tenho indicação de página, em torno da página 18, 19, tá, gente? Acho que é 19, tá? Que ela vai dizer que dentro dessa tensão histórica secular, né, séculos e séculos e séculos, no qual o povo judeu teve que se defender de inúmeras ameaças, né? Isso acabou gerando nos historiadores judeus um tipo de interiorização mítica que, de fato, seria reativa e que, concretamente, por um lado, talvez até justificável, mas que é talvez um pouco simplista, né? Diante de tantas ameaças. As ameaças acontecem, os historiadores judeus vão começar a ter interpretações que, por um lado, são reativas a essas ameaças e, por outro lado, acabam, inclusive, até reforçando as superstições e as interpretações preconceituosas que são criadas através desse povo. Na medida em que o povo é perseguido, alguns historiadores judeus vão criar doutrinas e filosofias na qual se prega a superioridade do judaísmo como uma doutrina que pega a igualdade e tolerância humana, cria-se ao redor disso uma hermenêutica sobre o mito de um povo escolhido, né? E que isso, de alguma forma, acaba contraditoriamente reforçando os preconceitos historicamente estabelecidos. Né? Então, cria essa tensão, né? Da tragédia, né? De perseguição durante séculos, e, ao mesmo tempo, isso criando esse tipo de casulo no qual alguns historiadores judeus vão criar a mítica do povo escolhido, do povo perseguido justamente por ser escolhido, por ser os eleitos de Deus, enfim. E aí com isso reforçam-se fanatismos e superstições por todos os lados, né? Entre os judeus e os que eles chamam de gentios, né? Que são os demais, em especial destaques cristãos, né? Dentro da história de perseguição entre cristãos dos judeus pelos cristãos, né? E aí é o que acontece, né? Aquilo que eu já tinha falado, como desde a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, os judeus passam dois fatos reais que atravessam a história secular dos judeus, que depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, jamais os judeus possuíram território e Estado próprio. Eles sempre estiveram suscetíveis e necessitando da proteção de autoridades não judaicas e sempre expostos a vulnerabilidades e indefesos, embora tivessem força na articulação como cultura, na articulação dos seus trabalhos, na ocupação de suas relações com outros povos e culturas, né? De forma, inclusive, o que ela fala dentro dessas ambiguidades todas, né? Essa questão da pessoa ser perseguida durante séculos, pensar essa subjetivação demanda da gente muito vagar, né? E isso, ela fala que chegar a um ponto de alguém deixou uma música ligada. Uma musiquinha aí, gente. Fechou o microfone. Então, a ponto de se normalizar. Adelaide, você pode fechar seu microfone, por favor? A ponto de haver uma normalização da violência diante de séculos e séculos de catástrofes, de extermínios, né? Isso acaba gerando contraditoriamente uma normalização da violência, o que a Hannah Arendt, na página 20, chama de martirologia, como uma historicidade dos mártires, né? Tanto no sentido do registro dos historiadores, ou como no sentido de uma maneira inadvertida,
considerar que esse povo é fadado realmente a ser Marte, enquanto a gente sabe muito bem que isso é uma construção histórica, né? Então, e é isso que o texto da Hannah Arendt é muito sutil, né? Porque ela vai dizer que existe uma ambiguidade nisso. Tem o extermínio, tem a catástrofe, tem a perseguição, tem a vulnerabilidade, tem um povo nômade que precisa do apoio de outros povos, tem a martirologia, né? Mas é justamente todo esse processo de exclusão que vai criar um movimento coletivo de proteção dos judeus voltarem para a sua própria cultura, né? E, ao mesmo tempo, criar uma separação voluntária. Tá? O texto da Hannah Arendt diz isso, né? já que tem tanto risco de vida, já que tem tanto risco de violência, tanto risco de opressão, eles vão se separar voluntariamente e criar um tipo de estrutura interna, de reconhecimento interno, de cultura, de hábitos, de religião, né? Enfim, ao redor, reforçando, por um lado, a experiência cultural histórica judaica, e, ao mesmo tempo, dentro desses jogos de contrapontos, tanto quem é de fora, quem é de outras culturas, outras religiões, achar os judeus malucos e lunáticos, e, ao mesmo tempo, isso ser considerado por parte dos judeus como a constituição ambígua das interpretações, né? E é justamente na medida que isso vai se consolidando, essa cultura própria, esses valores próprios, a importância desse povo, é que isso permite, ao mesmo tempo, a catalisação da ação do nazismo, na medida em que o processo identitário dos judeus é muito forte, né? E aí as pessoas precisam provar que não são judias, né? Já que esse tipo de identificação é construído minuciosamente durante... Alguém está querendo entrar. Espera aí. Não. Alguém chegou atrás. Espera aí. Bom, então existe justamente essa tensão, né? Onde processos de exteriorização agressiva geram processos de defesa, de consolidação de cultura, de uma interiorização de valores, certamente mecanismos de defesa estratégicos, relacionais, de relação com as pessoas ou poderosos que de alguma forma vão respaldar esse povo, né? Que é justamente essa rede que vai, no transcurso do século XIX e XX, constituir o antissemitismo, que é diferente da perseguição e do preconceito secular, né? Conforme eu já fui sinalizando, né? Então, aí no transcurso da obra, ela vai justamente mostrar a constituição dessa invenção trágica histórica do antissemitismo, que culmina com a solução final genocida, né? Ano passado fui na Alemanha, fui no campo de concentração, quem já viveu essa experiência sabe quanto é terrível andar naquele espaço, né? O antissemitismo como uma ofensa ao senso. A gente está já entrando numa outra parte, vamos ver se eu tenho a página. Em torno da página 24, 23, estou mais ou menos por aí, tá? O que vem se estabelecendo, né? O antissemitismo, como um dispositivo do século XIX e XX, ele vai surgir na medida em que há o declínio do nacionalismo tradicional, que era muito mais voltado para as monarquias, para as sociedades aristocráticas, né? E, aos poucos, com o advento do capitalismo, com as revoluções, com os processos de unificação de países que não eram unificados, que eram subdivisões, né? Ao mesmo tempo que se cria o Estado-nação, todo um tipo de processo identitário voltado para a nobreza, voltado para a monarquia, no qual o judeu se inseria de uma certa forma, como a gente vai ver no texto daqui a pouco, vai se deslocando para a constituição de Estados-nação, que muitos deles não vão ter condições econômicas, políticas, sociais, culturais de dar um salto qualitativo no sentido da instauração da sociedade moderna capitalista, que é justamente isso que vai mais ou menos encadeado com a evolução dos princípios democráticos de direitos, de alguma forma também representa no liberalismo econômico, também representa na instauração dos ideários capitalistas, se contrapondo com o absolutismo dos reis, com a corte aristocrática, né? E esse papel sempre transversal do judeu
e que é justamente isso que a gente vai ver, essas transformações, né? Tem um pressuposto que a Hannah Arendt coloca como justamente o que levou aos judeus a serem exterminados no genocídio, que diz que a população como um todo de um país, ela detesta quem não tem poder. Isso em torno da página 27 e 28, ela vai desenvolver essa ideia. A questão não é se os aristocratas eram parasitas do rei, ou se o rei era absolutista, ou então se os judeus tinham a importância financeira que eles tiveram entre vários países. A questão é que, com as evoluções históricas, alguns povos ou culturas ou estratos sociais vão perdendo o poder. E aí o povo se rebela. Daí dá condições para que um imaginário preconceituoso de extermínio irrompa, né? Emerja, né? Entendeu? É. E aí ela vai dizer que enquanto os nobres tinham poder dentro da corte aristocrática, estava tudo bem. Quando começou a haver pelas revoluções, destaca a Revolução Francesa, isolamento do poder do rei com a sua corte, o povo olhava para esses seres, né, para esses indivíduos, e não via mais função social, sentido na existência deles. E com isso eles passavam a ser perseguidos. No que se refere à questão dos judeus, Hannah Arendt vai mostrar que o poder econômico representado pelos judeus, principalmente no contexto das monarquias e dos países aristocratas, né, vai aos poucos se dissolvendo com os Estados-nação, na medida em que o Estado-nação público vai aos poucos também gerindo as suas finanças, não necessitando, como a corte real, da figura de um judeu da corte que iria fazer os financiamentos da corte, né, que durante alguns séculos isso foi de muita voga, de muita importância, e com com o fortalecimento do Estado-nação, que, por um lado, como eu já disse, algumas nações não tiveram fôlego econômico, cultural, social, político para fazer o salto qualitativo de imprimir um ritmo capitalista nos seus países, que estavam, às vezes, desmoronados por guerras, desmoronados justamente pelo processo de diluição das... Alguém está chegando. De diluição das cortes, né, das monarquias. Como não puderam dar esse impulso numa Europa de fim do século XIX, começo do século XX, que ainda era atravessada por fome, por misérias, né, o Estado-nação acaba criando a imagem mítica de alguns bodes expiatórios, né, no sentido de que a solução da crise, né, seria justamente focalizar em algumas populações, em algumas culturas, em alguns povos. Né? De forma, inclusive, esse esvaziamento do poder econômico, porque o judeu ele começou a circular no transcurso do século XVIII, do século XVII, XVIII, e até uma certa altura do século XIX, como um habitante da corte de vários países, como o financiador, né, de vários impérios, né, financiador de várias situações, né, de empreendimentos, de guerras, financiamento de guerras, inclusive, ele cita alguns exemplos assim, e isso vai se esvaziando de forma que, quando chega o apogeu do Hitler na Europa, os bancos alemães já não tinham quase judeus, e isso vai gerando o processo de extinção do judaísmo alemão como um foco de importância. E aí surge essa desqualificação de um povo inteiro, e também a exclusão desse povo através da experiência trágica do genocida e toda a concentração da discursividade completamente assim rasteira, né? Porque quando a gente fala de banalidade do mal, a própria Hannah Arendt fala, a banalidade do mal ela se alastra, né? Não é nem a questão de haver uma argumentação objetiva, científica, política, que vai justificar uma perseguição, ela se alastra, atingindo as classes mais do senso comum da população, e isso acaba circulando
como uma peste, né? Como uma peste, justificando uma atuação genocida, mesmo que isso, do ponto de vista da racionalidade, não se consubstancie de uma maneira lógica, né? Não é questão de lógica. O totalitário é aquele que consegue alastrar, fazer a máquina do totalitarismo girar, né? O totalitário não precisa ser inteligente, não precisa ter grande experiência, ele pode até ser tosco, até ser primitivo, mas é importante ele ter essa predisposição terrível para fazer, terrível e de terror mesmo, de fazer a máquina do totalitarismo girar, né? Na medida em que vai havendo esvaziamento durante alguns séculos do poder econômico do judeu, e que ele, de certa forma, não é de fato classe média nem burguês, isso aqui é interessante. Como um povo à parte, nômade, que se espalhou por diversos países, tendo na questão financeira um dos seus elementos-chave de alguns judeus ricos, isso é interessante ela dizer, tinha países e muitos da população que eram pobres, né? Mas a cultura, a mítica ao redor da imagem, né, que se fazia supersticiosa, que se fazia do mal e da manipulação dos judeus, era ao redor do poderio econômico deles, né? Isso, de alguma forma, vai se esvaziando na medida em que o desenvolvimento dos Estados-nação, que, embora precários, os bancos públicos vão começar a atuar em termos de financiamento, esvaziando o poderio de financiamento, às vezes, de judeus específicos, né? Toda a corte tinha o seu judeu financista, né? As monarquias, as cortes, as aristocracias vão se dissolvendo, o banco público começa a atuar e com isso vai se esvaziando o poder, a função social do judeu, que, como ele não se engrena no processo produtivo, comercial, industrial naquela época, de uma maneira ostensiva dentro da engrenagem capitalista, ele vai se isolando do ponto de vista do poder. Essa é a pressuposição da Hannah, né? Isso nos leva em torno da página 29, né, ela vai falar muito sobre a questão do terror e inocência, né? Com o esvaziamento do poder, que às vezes não é comumente estudado nem pelos historiadores judeus, como ela coloca, corre-se o risco de criar aquela imagem meio assim, mais imediata, né, do bode expiatório. Ela vai criticar um pouco essa figura do bode expiatório, dizendo que todo um povo era inocente diante da experiência do terror. E ela diz que, do ponto de vista político e reflexivo, isso não dá conta, embora, ela fala assim na página 29, embora o povo judeu seja vítima da injustiça e da crueldade, não elimina sua corresponsabilidade, porque ele estava num jogo político, né? Estava num jogo de relações, estava num jogo histórico, né? Repito, embora vítima da injustiça e da crueldade, essa frase é muito forte, embora vítima da injustiça e da crueldade, não elimina sua corresponsabilidade, porque é como se irradiasse uma ideia desumanizadora de que todas as pessoas, de que todo um povo é inocente, né? Entendeu? E o poder é inerente às relações sociais, né? Mais ou menos dentro desse contexto que ela questiona a imagem do bode expiatório, embora o terror dos governos reforça esse tipo de compreensão, na qual ela diz que não dá conta do fenômeno terrível do Holocausto, né? E que isso, de alguma forma, vai intensificando esse processo de perseguição, inventando gradativamente a imagem a imagem, a prática, né, do totalitarismo, que se constitui justamente na fragilidade dos Estados-nação, dos países empobrecidos da Europa, em fins do século XIX, começo do século XX, inflação alta, isso é por minha conta, né? E países que não conseguiam dar o salto qualitativo da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra e que vão buscar, na intensificação do terror, a culpabilização, né, de um povo que vai com isso fazer girar essa engrenagem dessa máquina do terror, como a gente viu na história, essa engrenagem
criou uma indústria de guerra, criou uma perseguição, criou toda uma burocracia e criou toda uma movimentação ao redor dela, né? E, contraditoriamente, tristemente, toda uma cultura de desenvolvimentista, todo um processo de sociedade mesmo, né? Toda uma produção de subjetividade de práticas eu fico até com vergonha de dizer, entre aspas, todos os avanços ao redor do que é bélico, do que é terror, né? Uma sociedade do terror, né? Com seus empregos, com suas burocracias, né? Para quem assistiu Zona de Interesse, ou para quem sabe como é que é a burocracia do terror, né? Do micropoder do terror, né? Isso nos levando justamente à constituição desse antissemitismo moderno, que vem, de alguma forma, se consolidar dentro de um dispositivo gigantesco de poder, né? Na transmutação de um ódio religioso antigo, que tem a ver com processos milenares, em um mecanismo, um dispositivo de poder planejado, né, sistêmico, né? E que aí é que houve uma ingenuidade do povo judeu como um todo. Como existe esse tipo de terrível dessensibilização diante de perseguição há séculos, o povo judeu achou que que o evento de Hitler, né, seria uma perseguição entre outras, né? E não era uma perseguição entre outras, era a instauração de um genocídio, de uma máquina de terror, de extermínio, na criação do totalitarismo. Não era uma perseguição, era uma engrenagem totalitarista como nunca havia sido criado na história da humanidade, né? E justamente repito, essa terrível, né? Terrível imaginar que um povo no ser feito de conjunto fique dessensibilizado diante de tanto extermínio, diante de tanta morte, né? Diante de tanta catástrofe, né? A ponto de achar que Hitler era um perseguidor, dentre outros. Não era. Ele era uma máquina, máquina totalitária, né? Quando essa máquina já se instaurou numa burocracia, em ministérios, em Gestapo, em campos de concentração, uma rede de campos de concentração, aí já era mais difícil de fazer essa máquina parar, né? Foi preciso todo o movimento da Segunda Guerra para que isso acontecesse, né? Deixa eu ver. Então, acho que, olha, em linhas gerais, eu acho que é isso. Estou dando uma passada, porque eu acho que é bom a gente depois. Aí, a partir da página do item 2, os judeus, Estado-nação e o nascimento do antissemitismo, ele vai justamente especificar essas situações. É bom, com certeza é bom mostrar as especificações, mas a ideia geral é essa. Dispositivo histórico milenar, preconceitos históricos milenares e a culminância terrível desses preconceitos sob um dispositivo totalitarista, o advento de Hitler, que isso, de alguma forma, vai culminar como solução final, o próprio Hitler dizia assim, solução final, extermínio de quase todo um povo, né? Agora, uma coisa interessante que eu acho bom dizer, e que isso vai criar mais uma ambiguidade, a escrita da Hannah e a história tem essa ambiguidade, né? Vai acontecer, no transcurso do século XIX, o que se chama de emancipação do povo judeu. O que é isso? A emancipação do povo judeu é quando, em alguns países, na Prússia, na França, começam a ter legislações que garantem direitos iguais pela primeira vez na história de todos esses séculos ao povo judeu, como se ele fosse qualquer outro povo, né? Fica até constrangedor dizer uma frase assim, né? Tudo isso imbuído no espírito da Revolução Francesa, dos direitos humanos, de que não pode haver povos diferentes no mesmo país, que são todos iguais perante a lei, enfim. E esse espírito ao mesmo tempo que isso garante uma proteção legal, que não é assim, um protecionismo de um rei ou de uma corte, né, ou de uma aristocracia, isso cria justamente uma base legal que garanta direitos gerais para o povo judeu, isso ao mesmo tempo dissolve todos os privilégios protecionistas, né, exclusivistas, né, que foram feitos historicamente durante séculos ao redor
do povo judeu, né? Então, isso cria o judeu passa a ser um povo com direitos e deveres como todos os outros. Isso tem uma potência, que é justamente uma humanização, um direito humano, mas, ao mesmo tempo, mecanismos sutilmente estratégicos de garantia de diferenças para que esse povo se defendesse de riscos de extermínio acabam sendo diluídos porque os mecanismos legais vão falar mais forte, né? Então, é mais ou menos isso que se configura esse horizonte. A gente tem um horizonte até às 18h50 para a gente conversar, mas eu acho que eu já dei assim o meu. Ver se tem mais algum ponto, mas que em linhas gerais já dá para a gente debater bastante. Então, isso que se chama de emancipação e igualdade, que aconteceu na França, na Baviera, na Áustria, na Prússia, né? Vai de alguma forma contraditoriamente, né? Como efeito, não é contraditório, como efeito, dissolver privilégios de corte, dissolver protecionismos de reis em países que a monarquia já tinha, às vezes, até desmoronado, enfim. E, ao mesmo tempo que a figura do judeu financista, que era o protegido da corte, se dissolve com a constituição da engrenagem capitalista dos financiamentos públicos. E dentro dessa figura persecutória surge a família Rothschild, que durante séculos, né, vai de alguma forma sentindo justamente esse processo de tornar o judeu um indivíduo como qualquer outro, e que isso esvaziaria uma certa concentração de um poder negociado, né, tete a tete, né, o Rothschild distribuiu 5 filhos dele em 5 países da Europa, eu não sei se eu acho aqui, mas era Frankfurt, era Paris, era Viena, se alguém puder achar para mim, de forma justamente a manter uma rede de internacionalização intereuropeia de poder diante justamente dessa equalização, dessa igualdade, dessa tolerância legal que começou a se constituir em toda a Europa e que, contraditoriamente, também permitia que, às vezes, o poder de polícia, o totalitarismo, se exercesse em indivíduos considerados iguais. É claro que aí tem a marca judia, né, mas o judeu legalizado, né, que isso emancipado e tolerado, mas, ao mesmo tempo, vulnerável, já que os privilégios de proteção específicas foram dissolvidos. Gente, eu acho que é isso eu acho que eu consegui fazer o panorama que eu queria fazer. Estou voltando aqui para a tela, agora estou voltando a ver vocês. Isso é facilitação, tá, gente? Não sou especialista em Hannah Arendt, justamente minha formação é outra, e é justamente para a gente se lançar, né, numa partilha é que tem o sentido do Encontro de Estudos Humanistas Online. Imagino que alguns de vocês já tenham lido, tem o quadro cronograma ali para... Vamos conversar um pouco, depois a gente vê o cronograma, se alguém já preencheu, Seria maravilhoso se o quadro, os 28 encontros já tivessem preenchidos. Né? Preencha, porque senão vocês vão se arrepender se não preencher depois. É muito legal compartilhar com vocês. Muito esperançoso, Fernando. Oi? Muito esperançoso você. Eu só acho assim, interessante a gente apresentar a primeira equipe de monitoria e a equipe da coordenação, né? Não, gente, vamos apresentar. Né? A gente tem como... a equipe de coordenação sou eu, é o psicólogo Guilherme Leonardo, que já está há vários encontros participando, tem a Yara Paula, que foi ex-funcionário da Unifesp, que está aqui conosco, e na Unifesp a gente tem, na Unifesp não, no Brasil inteiro tem a legislação de curricularização da extensão, né? E na psicologia, a curricularização da extensão, que é justamente implantar a extensão nos cursos, né? Na Unifesp de Santos não precisava, porque 30% das extensões de toda a Unifesp estão em Santos. Né? Mas havia cursos no Brasil que não tinha extensão nenhuma. Né? Então, como parte da curricularização da extensão, a gente tem os estagiários de 5º ano do CAPES e do Núcleo Trans,
Vocês podiam abrir aqui a janelinha, tá? Para o pessoal conhecer vocês. Tem o Maurício, tem o Arthur, tem a Giovana e a Marina. Tá? Né? Agora é o momento da gente abrir a CAN, tá, gente? Para a gente dar até uma foto. Assim. Momento especial do primeiro encontro. Vamos abrir a CAN, depois a gente conversa, depois a gente faz uma partilha? Tem gente que a CAN não está funcionando. Estou aqui para tirar uma foto para depois... Vamos abrir, gente, para a gente ver a carinha. Carinha do Brasil inteiro. Essa é a função social da universidade pública, né, gente? Na universidade pública tem que chegar na sociedade, né? São os impostos federais que permitem que exista a universidade federal, né? Vamos abrir, estamos abrindo. Certo? Vou tirar a foto agora, sorrisão. Isso aí, gente. Depois eu vou colocar no grupo. Então, aqui a gente vai ter essa equipe. Tem 2 coordenações, tem 4 estagiários. Eu estou partindo do pressuposto que a Marina, que está responsável pela lista de presença, já passou a lista para vocês assinarem. É bom a gente falar isso, tá, gente? Desde o primeiro encontro. Tá? A gente vai ter 28 encontros, seguindo o padrão da Unifesp para aulas, para estágios, da mesma forma que o aluno da Unifesp precisa ter 75% de presença, aqui é uma extensão social, não é aula, não é estágio, né? Mas a gente estabeleceu isso como critério, que vocês precisam ter 75% de presença se quiserem ter o certificado, tá? Nada impede de vocês assistirem offline lançado no mundo, entendeu? A gente vai ver, inclusive, qual vai ser o estagiário que vai ficar responsável para pôr no offline, enfim. Mas se vocês quiserem um certificado de uma universidade federal, vocês precisam de 28 encontros, participar de 21. 21 não é nem 22, nem 20, tá, gente? É 21, tá? E a assinatura da presença é exclusivamente no momento do encontro, tá? Não vai ter lista de presença no WhatsApp, no YouTube, não vai ter por e-mail, entendeu? A gente já fez isso em outras ocasiões, só deu problema, tá? Entendeu? Então, assim, vocês precisam assinar a lista de presença durante o horário do encontro, tendo 21 presenças, vocês vão ter uma certificação, porque no final em dezembro eu vou fazer uma planilha, vou ver quem tem 21, né? No mínimo 21, né? No mínimo 21, né? Espero que vocês tenham presença 100%. No mínimo 21, aí eu libero o certificado. 21 não é nem 20 nem 22, tá, gente? Então, combinado não sai caro. Agora sim, eu acho que a certificação é o de som menos, né, gente? Importante a gente ter partilha, a gente crescer junto, né, a gente se compartilhar, né, aprender junto, porque estudar às vezes sozinho é muito difícil, né? Então é isso que eu fiz, gente. Eu fiz a facilitação. Agora é o momento de vocês compartilharem o que vocês acharam da facilitação. E se a gente tiver 5 minutinhos, pelo menos um por um vai dizer, ó, sou Fernando de Santos, professor da Unifesp, tá? Ver se a gente consegue fazer algo curtinho da gente se apresentar. O que vocês acharam da minha facilitação? Não sou especialista, aqui não é aula, tá, gente? Como é que vocês sentiram? Quem leu e quiser compartilhar alguma ideia, que a minha facilitação não é absoluta, compartilhe. Quem não leu, quiser compartilhar uma percepção, seja bem-vindo, bem-vindo e bem-vindos. E aí, quando falar alguma coisa, se apresenta, tá bom? Quem quer abrir o microfone aí e compartilhar alguma ideia? Como é que sentiu? O que é essa experiência? Guilherme levantou a mão. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Prazer. Sejam bem-vindos, né? Meu nome é Guilherme Leonardo, sou um psicólogo aqui de São José dos Campos, né? Eu possuo especialização em psicologia clínica pelo Instituto NUCAF. E eu meio que entrei nesse grupo e fiquei aqui pelo fato que eu falo demais. Eu não tenho nenhuma, acho que ao contrário do Fernando, da Yara e de todos os outros monitores, eu não tenho nenhuma filiação com a Unifesp. Eu só gostei da estrutura do grupo e como eu não fico quieto, eu fui promovido a coordenador dele. É a vida, né? Eu gostaria de falar, primeiro, Fernando, parabéns, né, pela sua apresentação, como sempre, maravilhosa.
É sempre um prazer te ouvir, né? Eu venho aqui também convidar todos vocês a serem facilitadores, porque é uma experiência maravilhosa e é o que faz a gente perder a timidez de falar. Eu não seria o psicólogo que eu sou se eu não fosse a experiência desse grupo, porque sinto dizer para todo mundo, ser psicólogo envolve você saber sintetizar e relatar o que você aprendeu, né? Então, psicólogo que tem vergonha de falar é mau psicólogo. Não dá muito certo. E eu gostaria de falar que eu acho esse texto riquíssimo. O Fernando estava me devendo ele faz 3 anos. Eu tenho aqui anotado, eu tenho esse livro desde 2021, Fernando. Desde 2021 a gente queria fazer esse texto, aí colocávamos outros para frente. Ano passado eu fiz pós-doc em Paris, não teve encontro, enfim. Então, assim, Guilherme está realizando um desejo de 3, 4 anos dele. Estou realizando um desejo de 4 anos, gente. É isso aí. Eu acho que... A Camila também. Eu estava aqui quando o Fernando prometeu pra gente, mas não, tinha que entrar um pouco no meio. Enfim, eu acho que, lendo esse livro, né, a gente percebe que a Hannah Arendt é uma fenomenóloga de peso, né? Ela consegue demonstrar e descrever a situação, né, da maneira como ela estava acontecendo, sem os pressupostos que são legados a ela pela tradição, né? Isso é a fenomenologia no seu fator mais raiz, né? Por mais que as pessoas tendem a não considerar a Hannah Arendt como fenomenóloga, né? Mas não tem como, porque ela foi orientada tanto do Heidegger como do Jaspers, que, caso vocês não saibam, Jaspers foi o cara que fundou a psicopatologia, né? Abre pra gente, é a frase que abre esse livro, né? Não almejar nem o que passaram, nem o que virão, importa ser de seu próprio tempo. É o Jaspers, gente. Psicopatologia em geral é tudo, por que ser psicólogo? Eu acho que, só para complementar o que o Fernando falou, né? Eu gostaria de citar 2 momentos que são ligados nesse livro, né? Primeiro, a questão do bode expiatório, né? A Hannah Arendt, ela aponta para a questão que ninguém é irresponsável no contexto da sua história. Isso está muito conectado com o que o Sartre veio dizer, né? Que é que todos nós somos tanto vítimas como agente daquilo que acontece com a gente. Isso quer dizer que, por mais que nós sofremos com a história do mundo, nós somos sempre agentes participativos dessa história. Então, não existe algo que acontece com a gente do qual nós não somos corresponsáveis. Porque as últimas consequências, nós temos direito de resposta àquilo que está acontecendo com a gente, né? Nós não passamos ilesos por tudo que aconteceu com a gente, né? E isso entra exatamente no fato, né, de que, por mais que os judeus tenham sido vítimas do que aconteceram com eles também foram participadores políticos do que aconteceu com eles. É meio estranho, né? A gente colocar e falar desse. É como se a gente falasse que a vítima tivesse culpa, mas a vítima não tem culpa, ela tem corresponsabilidade. Né? É entender o seu papel na história. Isso é o que difere, por exemplo, e aqui talvez o Fernando seja um pouco contra isso, né? É a ideia de pensar um pensamento histórico do que pensar um pensamento representativo, né? Assim, Fernando, não, né? Mas falar em subjetividade e subjetivação com uma autora fenomenóloga é meio complicado, né? A gente tem que retomar uma certa... Risca, né? Professor conta e risco, né? A gente tem que retomar uma certa metodologia fenomenológica para entender o que ela está falando. Mas, né, o importante, né, é o fato que ela já tenha a descrição do que aconteceu, sem qualquer influenciamento, né, com o que surgiu, né. E o que ela vem a falar logo em seguida, né, é a ideia das chaves históricas, né. Eu achei muito interessante, né, o fato que a Hannah Arendt, como foi que ela escreveu esse livro? O original desse livro é de 1949. Ela já estava ocupada com a manipulações dos fatos. Em 1949, nós já tínhamos fake news. E ela descreve, né, a fake news exatamente
como essa aqui, escrever fake news é foda, né? Ela descreve a manipulação do fato exatamente como ganho na argumentação. Você manipula o outro através da sua argumentação retórica. Isso não é nada mais, nada menos do que a gente vive atualmente, né? Tanto nos governos bolsonaristas, quanto nos governos trumpistas, mas seria muito errado. Governos do Trump, né? Que literalmente são sensacionalistas, manipulam os fatos na sua totalidade e que ganham no argumento porque eles são exatamente sensacionalistas. Eles convencem os outros. Como já diria... Quem vai escrever isso? Não. Gente, eu leio tanta coisa. Eu não lembro. Eu tava lendo um filósofo esse dia, né, que exatamente fala, né, que nós precisamos retomar a retórica na ciência, que é a ideia de nós podemos tornar a ciência comunicativa e acessível aos outros, né, porque a difusão das fake news é que faz isso. Elas entram exatamente no lugar da discussão política propriamente dita. Aí a gente deixa a nossa própria lacuna, né? Por fim, né, ela vai falar lá no Judeus do Estado-nação de que, acabando os estados feudais, nós temos a criação dos estados-nações que criam um corpo político baseado na igualdade. Só que a questão é que é um corpo político baseado na igualdade numa sociedade que é baseada na desigualdade. É como se quisesse balancear os desiguais. Portanto, nós não temos igualdade, mas sim uma normatização e uma normalização do que está acontecendo. É como se tivesse uma certa cama de... Eu sempre falo o nome desse cara errado. Que é para proscuto, mas proscuto é o queijo. Né? Enfim, aquele cara que o dia dos argonautas encontram, né? Que amarra eles na cama, né? Se ele for maior que a cama, corta os braços e a perna. Se for menor do que a cama, estica os braços e a perna, né? É uma conformação àquilo que é a normativa do Estado. Mas se nós temos essa conformação, né? Quer dizer que nós não temos mais o que as classes querem, que é privilégios. Os judeus, naquele momento, né? Queriam manter os seus privilégios. E por isso eles não queriam o acesso dos demais judeus a esses privilégios que eram garantidos pelo Estado. Mas, gente, eu não sei se vocês estiveram acompanhando as eleições nos Estados Unidos, mas a quantidade de eleitores do Trump, brancos, medianos, que voltaram para excluir os imigrantes dos Estados Unidos, e estão vendo as políticas que o Trump está implementando atingindo eles. É isso aqui que é a dificuldade de a gente conseguir criar um sistema que é igualitário. Para se houver igualdade, não pode se haver privilégios. Porque quando se houver privilégios, né, não se terá igualdade. O pleonasmo é claro. E o paradoxal também. Mas exatamente o como, né, essas pessoas que votaram do Trump, na verdade, elegeram um governo totalitarista. Que está tomando essas formas do jeito que ele está. E é isso, gente. Falei demais. Obrigado, Guilherme, pelo teu exemplo renovado de partilha. Somos todos horizontais aqui. Yara levantou a mão. Seja bem-vinda, Yara. Abre o microfone. Esqueci. Olá, pessoal, eu sou Yara. Eu sou, hoje, em primeiro lugar, aposentada, né? O meu último trabalho foi na Unifesp. Eu sou pedagoga de formação e tenho doutorado em ciências, né? Ciências da saúde. Então, eu falo muito, a minha colocação aqui vai ser didática no sentido do que esse texto trouxe para mim, né?
me ajudou. Primeiro, Fernando, quando você estava falando, eu falei, pô, será que eu li esse texto? Será que nós lemos o mesmo texto? Tem certeza que é o mesmo? Mas, assim, eu acho interessante que esta sua... É legal, né, no grupo, porque a gente vê outras perspectivas, por isso que é legal estudar em grupo, né? A gente, aí, a sua colocação me fez ver, não, eu li o mesmo texto, numa outra perspectiva, num outro olhar, talvez de iniciante, né? Mas eu acho que algumas coisas que vocês colocaram, esta questão, né, do que o Guilherme trouxe, dessa questão da manipulação que a gente viu, e o texto traz muito essa questão desta manipulação, mas e a força do medo, né? Então, nós assistimos muito recentemente esta questão da manipulação, inclusive que atrapalhou a questão da vacinação no Brasil, chip, doença, trombose, né? Então, quer dizer, eu quero dominar aquele grupo para que fique comigo, mas para isso eu vou incutir esse medo, né? E aí, uma outra coisa é que eu vi que na minha formação eu entrei nas fake news que ela coloca no texto, né? Eu acreditava assim piamente nessa questão dos protocolos dos sábios de Sião, de que os judeus realmente que aconteceu isso tudo, né, o nazismo e por aí afora, porque se tinha a ideia dessa dominação mundial através da dominação ocidental. E aí eu vejo no texto que ela traz, eu não sei ler o nome do inventor desse livro, dessa ideia, eu acho que ela coloca, eu achei que é Matvei Golonovinsky, não sei se é o nome, mas o cara, ele não assinou, ele passou essa fake news foi interessante, que se acreditasse na época, mas para descobrir o autor foi necessário pesquisa. Quer dizer, e esta fake news, eu acho que ronda nosso imaginário desse judeu até hoje. Se eu não lesse o livro, esse capítulo, talvez eu continuasse acreditando, né, nessa história. E uma outra questão que eu achei bem interessante, quando ela traz que o nazismo, como o Fernando trouxe nessa questão dessa máquina, né, que foi organizada, o capitalismo ajudou, a questão da industrialização do terror, né? Mas que isso não tinha uma pretensão só da Alemanha dessa questão da dominação, quer dizer, isso foi usado, mas que tinha uma pretensão maior, né, de se chegar desta ideia ser implantada. A preocupação principal, pelo que eu entendi, não era propriamente os súditos da Alemanha, mas para eles acreditava-se e foi alimentada a questão do nacionalismo. Mas essa ideia de dominação, dessa questão dos judeus, tinha uma pretensão, quer dizer, até ela coloca, essa ideia do nacionalismo era só para os súditos. A grande cúpula não tinha essa visão. Era uma questão desta dominação e de uma questão mais ampliada em termos de passar esta máquina, esta tecnologia, essa metodologia para o mundo. Quer dizer, a própria mente ali, a questão da Alemanha era um segundo plano, e vamos ter um diálogo para o povo. E outra coisa que eu achei muito interessante, que essa questão do nazismo, o primeiro caso não acontece na Alemanha, acontece na França, né? Então, já era alguma coisa, como ela diz, algum dia isso ia acabar acontecendo, né? E não seria só naquele lugar, mas que já era um movimento que vinha muito ligado a esta questão financeira, mas essa questão da manutenção do poder e da conveniência, né? De ter quem me alimente financeiramente. Então, para mim, esse texto abriu meu olhar em termos da minha formação, do que eu entendia desse movimento, né, de nazista, como é que eu aprendi. Então, é isso.
Obrigado, Yara, pela partilha. Agora é o momento da gente continuar se compartilhando. Mais alguém quer se manifestar? Miriam, seja bem-vinda. Olá, Miriam. Oi, Fernando. Tudo Bom dia. bem? Boa noite a todos. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Se Porque também está pra gente. avançando. Hã? Se apresenta para a gente de onde Ah, você... então tá bom, tá bom. Tá me ouvindo bem? Sim, ótimo. Ah, então tá. Então, eu estou falando aqui de Santos, acho que a maioria também. Eu sou jornalista e também sou formada em letras, português e espanhol. E nunca tinha feito nenhum curso pelo campus, pela Unifesp, nada. Fiz uma vez, muito tempo, mas nem foi presencial com o professor Guzmão, olha, acho que ele já se aposentou faz tempo. Então, e quando eu vi esse título, eu gostei muito. Não vou falar muita coisa, porque quando eu comprei o e-book, eu li muito rápido. Então, agora, pegando aqui que um falou, o outro falou, eu vou ler de novo esse começo que você falou, essas 40 páginas, eu vou ler tudo de novo, porque eu li muito rápido para essa primeira aula, tá? Mas eu achei fantástico, Fernando, não sei se eu estou errado ou não, porque é um paralelo assim com o que está acontecendo hoje. Novamente estamos com isso, depois que esse homem nojento, só falando assim, entrou no poder, como é que pode ele mexendo em tudo, mandando gente embora e tornando, foi o que exatamente começou lá atrás no livro que diz, né, com o nazismo, quando foi começando o nazismo a ganhar corpo, foi justamente o que essa supremacia branca está fazendo novamente. Então, e as pessoas não estão nem aí, e muita gente aderindo mais ainda, é um movimento nojento, crescendo muito, não sei se vocês, como eu sou jornalista, eu vejo muita matéria, não vou saber falar direito porque eu vi na Band News, esse atentado, esse terror que está nas escolas de São Paulo, se alguém aqui assistiu ou não, o que me chamou a atenção, que eu falei, meu Deus, olha só, que foi achado em algumas pessoas que estavam envolvidas, como se diz, a suástica, um monte de coisa. Vocês não viram essa matéria? Foi na Band News, acho que foi ontem ou antes de ontem, parece que saiu. Ou hoje, não lembro. Foi muito rápido. Esses dias, essa semana, para mim, está tumultuada. Então, eu estou vendo as coisas muito rápido. Justamente, várias coisas que eles acharam, tinha uma suástica. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando? É um movimento, o nazismo, que não para nunca. Não para nunca. Máquina do totalitarismo, como diz a Hannah Arendt. Então, a Yara falou muito bem. Então, todos falaram bem, o Guilherme, você. Então, e é um negócio que, muito pelo contrário, o que foi esse terror, né, do Holocausto, não serviu, na minha opinião, de exemplo para nada. Para nada. Parece que aquilo não aconteceu, não matou ninguém, porque quanta gente ainda, na ignorância, estão seguindo isso. Eu fiquei besta quando eu vi essa matéria na Band News que eu vi. E que lá, no meio de um monte de coisas que eles encontraram, com uma das pessoas que estavam por meio desses atentados, tinha a suástica. Quer dizer, então, esse livro está mais atual do que outra coisa, de 46, né, que ela escreveu, de 40. Então, está mais atual do que outra coisa. Eu vou ler tudo de novo, essas 40, que eu li muito rápido, essa primeira parte, que eu quero me inteirar mais ainda. Então, era só isso, não vou tomar mais... Obrigado pela sua partilha cheia de sentimento. Miriam, coloca teu nome lá na facilitação, tá, querido? Todo mundo aí, tá? Ah, tá bom, tá bom. Mas como é que eu faço para colocar? Não sei, eu vi, agora não vi mais, então eu não... Podem pôr aqui na nota de novo, gente, a facilitação e também a lista de presença. Teve gente que ainda não assinou. Está aqui na nota. Peraí, alguém pode pôr? Aí. Já estou pondo. Tá, a lista de presença está sendo posta de novo. A lista eu já assinei. E aí vai pôr o drive da cronograma, acho que eu tenho aqui. Vou fechar Já aqui, coloquei então. o cronograma. Já pôs? Por favor, gente. É entusiasmante facilitar, tá, gente? E o cronograma embaixo. A gente vai sentir uma felicidade coletiva quando o cronograma estiver preenchido. Bom, então é isso. Vou fechar aqui para não ficar falando muito. Tá. Mais alguém quer compartilhar, gente? A gente está encaminhando para o nosso final. Mas hoje a gente podia... Mais alguém, gente?
Sem timidez, gente. Marquem presença. É Intimidade. ato político. Estamos democráticos, estamos horizontalizados. Aqui não é curso, aqui é partilha. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com Querida, o novo, com o Gui. Ô, Mila, dá um abraço. Abraço, muito contente. Confesso que eu nunca li nada da Hannah Arendt e está sendo um deleite assim ouvir vocês. E sobre a facilitação, para quem é novo, eu vou dizer que eu aprendi muito nesse grupo e dá um medinho às vezes de facilitar, porque a gente fica com umas perseguições achando que vai falar algo de errado, mas eu garanto para vocês que é um exercício de generosidade. Essa palavra. De onde que você é? O que você faz? Verdade. Eu sou psicomotricista, curso psicologia, estou no quinto semestre de psicologia, e é isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui de novo te ver, Fê. Obrigada, adorei a facilitação. Pessoal, vamos nos apresentar um por um. Nome, lugar, bem rapidinho. Nome, lugar, né? É isso, né? Nome, lugar e profissão, tá? Rapidinho. Quem começa? Oi, Renan. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Renan, eu sou de São Paulo, da capital, e eu sou formado em psicologia, né? Só tenho a formação mesmo. E sou formado há mais de 10 anos, para falar a verdade. E aí, no decorrer desse processo, acabei achando o curso, então, muito interessante aí. Obrigado, viu, Fernando? Seja bem-vindo. Quem mais, pessoal? Adelaide? Oi, eu sou a Adelaide, eu também sou de São Paulo, eu sou professora, pedagoga. E eu também gostei muito da reflexão. Seja Obrigada. Continue. Obrigada. Rogério? Rogério, abre o microfone, Rogério. Isso. Abriu? Abriu. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, professor. Bem, meu nome é Rogério, eu estou falando aqui de Montes Claros, interior de Minas Gerais, né? Sou professor de filosofia, né, da rede estadual de ensino, né? Aí estou muito contente com essa oportunidade. Muito obrigado. Adoro sua cidade, seja bem-vindo. Ah, beleza. Obrigado. Mais alguém, gente? Quem é o próximo? Giovana? Elisa? Não sei, tá uma lista aqui agora, não sei. Giovana, levanta a mãozinha, tá, gente? O ícone da mãozinha. Giovana? Oi, gente, tudo bem? Boa noite, sou a Giovana, sou estudante do 5º ano de Psicologia, sou estagiária do Fernando também, no CAPS aqui de Santos. E é isso, né? Tá suficiente? Seja bem-vinda, querida. Fernanda Copelli. Oi, gente, boa noite. Eu sou psicóloga também, sou psicóloga judiciária aqui no Fórum de Santos, sou de Santos, e é isso, muito, muito legal estar aqui conhecendo o grupo hoje. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Abraço. Marina? Adelaide já falou, né? Oi, gente, eu queria poder abrir a câmera, mas o meu notebook ele é tão tadinho, velhinho, ele não tá funcionando. Mas eu sou estudante de psicologia da Unifesp, estagiária do 5º ano aqui com o Fernando, e queria desejar que esse ano a nossa jornada junto seja muito boa. E agradecer pelo encontro de hoje para todo mundo. Boa noite para vocês, bom feriado. Boa noite, Elisa. Olá, meu nome é Elisa, sou aqui de São Paulo, capital. Estou no 5º semestre de psicologia. É a primeira vez também que eu estou lendo Hannah Arendt, estou adorando o livro e gostando muito da participação de todo o ensino que você, Fernando, nos deu e todos os amigos que partilharam conosco. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda, querida. Nazaré. Oi, gente, eu sou Nazaré, estou falando aqui de Piracicaba, sou formada em psicologia, me formei na década de 80 na USP de Ribeirão, fiz mestrado, doutorado em educação na Unicamp e tenho trabalhado a vida toda com educação. Estou animada para essa jornada com vocês.
Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Natane. Olá, boa noite. Gente, eu sou psicóloga, sou de Uberlândia, Minas Gerais, e também descobri o curso aí no decorrer aí, né, dos meus estudos. Estou muito feliz, adorei a contribuição de todos. É isso. Seja bem-vinda. Mariana. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Mariana, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga clínica, como o Guilherme, fizemos a mesma pós. Eu vi a notificação por ele num grupo nosso de turma. Eu sou publicitária de primeira formação, então eu estou achando muito interessante esse grupo ser tão misturado e ter tantas referências. Acho que vai ser lindo. Seja bem-vinda. Giovana. Oi, eu concordo com a Mariana, acho muito legal que tem muitas pessoas de vários lugares. Eu achei que ia ser só da Unifesp, porque eu sou estudante da Unifesp no 5º semestre. E é isso. Seja bem-vinda, Giovana. Quem mais? Olá, eu sou Fernanda Chaves, sou psicóloga, falo de Vitória da Conquista, na Bahia. Atualmente estou fazendo pós-graduação em Psicologia Social, Psicologia do Esporte e na abordagem humanista. Vi o curso no grupo, né, de psicólogos que a gente tem aqui, gostei demais das contribuições, estou empolgada. Seja bem-vinda. Johnny? Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Johnny, eu sou geógrafo, né, de graduação, doutorando em Ciências Sociais pela Unifesp, né? E a temática que o grupo se propõe a discutir, através das leituras, é muito interessante na minha perspectiva de pesquisa no doutorado. Então, estamos aqui para dialogar. Seja bem-vindo. Gabriela? Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriela, eu sou estudante da Unifesp de Ciências Sociais, primeiro semestre, e eu estou extremamente animada por esse grupo, pelo estudo e por essas trocas tão interessantes que já estamos tendo nesse primeiro encontro. Seja bem-vinda, querida. Mais alguém? A Isis aqui teve que sair, ela colocou aqui nas notas. Sou antropóloga e mestrando em etnologias e ecopolítica, Universidade Federal de Pelotas. O Alexandre colocou, sou historiador pela Universidade Federal Fluminense, moro na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Estou feliz em participar. Arthur, sou Arthur, estudante de psicologia na Unifesp, muito grato pela apresentação e introdução fascinante do Fernando e do grupo. Um ótimo ano para nós. Mais alguém, pessoal? Gente, Beatriz, seja bem-vinda. Oi, gente, meu nome é Beatriz, eu também sou estudante do 5º termo de Psicologia na Unifesp. É o meu primeiro contato com o grupo e eu estou muito animada, é muito bom ver pessoal de todas as idades, todos os estados. Eu acho que isso é muito rico, né, para compor a discussão e que a gente tenha um ótimo percurso aí durante o ano. Pois é, Beatriz, é rico pelas trocas e pelo papel social da universidade. Muito me honra, é um privilégio estar aqui com vocês, tá, gente? Uma honra e um privilégio. Mais alguém, gente, quer se apresentar? Então, a gente está caminhando para o encerramento. Último momento para assinar a lista de presença, tá? Procurem aí nas notas. Então é isso, gente. Tenhamos um ótimo feriado, uma ótima semana. Quinta-feira. Adelaide, querida. Não, só uma dúvida. Onde que a gente assina essa lista de presença? O Guilherme está aqui, tem umas notas. Você clica aqui. Você está vendo que tem umas notas do lado direito que você clica? Alguém pode ensinar a pessoa a abrir as notas? Alguém? Você está pelo celular? Você está no celular ou no computador? Sim, no celular. Como é que abre no celular, gente? Você clica na tela e aí ele vai aparecer na parte de baixo, tem ali o botão da câmera, de microfone, e aí tem uns 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos vai aparecer mensagens na chamada. E aí ele vai abrir o chat.
Ah, mensagem da chamada, tá. Ah, tá. Aí eu aperto a lista. Onde está envia mensagem, eu ponho o nome? Não, ele mandou o link do formulário do Google. Vou pôr aqui de novo. Tá. E aí, Ok. respondendo o formulário, ele computa a presença. Achou, Adelaide? Achei. Então, Muito obrigada. tá joia, querido. Obrigada. Então tá ótimo. Então, gente, continuemos nossa jornada. Bom feriado para vocês. Quinta-feira que vem. Fernando, a Ângela quer falar. Ah, Ângela. Ângela. Oi, querida. Seja bem. Oi. Oi, querida. Oi, Ângela. Pode falar, querida. Tá aberto. Paralisou. Paralisou, Ângela. Muito importante. Tá cortando, Ângela. Não tá dando para ouvir. Abre o microfone, por favor. Não está dando para ouvir, né, gente? Né? Está paralisada a tua imagem. Não. Ela cortou completamente. Mas está cortado. Tem uma mensagem dela no chat se apresentando. Ah, é? Tem. É uma das primeiras. Ah, é? Uhum. Deixa eu ver. A Ângela, me chamo Ângela, sou bibliotecária, sou aluna de filosofia da Unifesp. Que honra você estar aqui. A gente não está te ouvindo, Ângela, tá? Tá paralisada a tua imagem. Bibliotecária, aluna de filosofia da Unifesp. Seja bem-vinda, tá bom? Está ouvindo a gente? Está paralisado, Ângela. A gente não está te ouvindo, tá, Ângela? Deixa eu digitar. Não estamos te ouvindo, Ângela. Ângela paralisou. Mas eu falei seus dados. Seja bem-vindo. Está paralisado, tá, Ângela? Mais alguém, pessoal? Quem sabe a Ângela consegue? Está paralisado. Mais alguém? Eu acho que é só, né, gente? Então, tenhamos um ótimo feriado, boa semana, façam suas leituras, anotem a facilitação, o dia de facilitação de vocês, e a gente se vê quinta-feira na mesma sala, tá? Sempre a mesma sala, 17h30, para a nossa jornada com a facilitação do Guilherme, semana que vem, tá? Grande abraço, boa semana, boa Páscoa. Bom Pessoal da feriado. organização, um pouquinho, tá? Abração. Encerrando a gravação.